Então vamos lá, pessoal, para mais uma resolução de questões de concursos, desta vez para o QTPA, que é o Quadro Técnico de Praças da Armada e da Marinha, para a prova de técnico em mecânica, que foi realizada em 2013. Tá? O assunto vai ser parte de elétrica, resistividade elétrica, também questão que cai corriqueiramente para o pessoal de eletrotécnica. Tá? Então fica ligado aí. Então vamos lá. Lembrando que você pode acompanhar as nossas atividades diárias através das nossas redes sociais, cujos links estão aqui embaixo na descrição. Através deste canal nós temos buscado aqui auxiliar as pessoas que estão se preparando para os próximos concursos, tanto da Petrobras, como da Itaipu Nacional, Transpetro, a Marinha, a Aeronáutica e muitas outras. Então vamos lá. Questão de número 10. Ele diz o seguinte: determine a resistência R de um fio de cobre de 2.000 metros de extensão que possui a sua seção transversal representada pela área achurada acima, e assinale a opção correta. Então ele dá o desenho, né? A área achurada obviamente vai ser o diâmetro externo menos o diâmetro interno, né? Essa parte que vai sobrar aí. E ele nos oferece a 5 alternativa e diz o seguinte, que os dados resistividade do cobre é igual a 1,8 vezes 10 a menos 8 ohms metro. E manda a gente considerar π como 3. Então vamos lá partir para a resolução. Então, separando as informações que nos foram fornecidas, a resistência que ele quer, ou melhor, o que ele quer saber, né? L é o comprimento de 2.000 metros, ρ, né, que seria a resistividade, é 1,8 vezes 10 a menos 8 ohms metro, π é igual a 3. Então vamos lá. Foi nos fornecido o raio interno e o raio externo do fio. E o que eu preciso saber? Preciso saber a segunda lei de Ohm, né? A definição diz o seguinte, que ela é usada para calcular o valor da resistência elétrica e depende de alguns fatores geométricos do corpo. A segunda lei de Ohm é uma expressão matemática que relaciona as propriedades físicas que interferem na resistência elétrica de um corpo condutor e homogêneo. Essa lei informa que a resistência elétrica de um corpo é diretamente proporcional ao seu comprimento e resistividade e inversamente proporcional à sua área transversal. Então, na resolução anterior nós tínhamos comentado sobre isso, que não basta apenas você saber a fórmula para resolver determinada questão, porque muitas vezes a banca vai cobrar de você o conhecimento teórico sobre aquilo, e não simplesmente você chegar lá e fazer a resolução através de uma fórmula, tá? Então você tem que ter esse conceito em mente. Então, ela também diz o seguinte, que essa lei relaciona propriedades geométricas e uma propriedade intrínseca do material que compõe o corpo condutor, a resistividade no caso, né? Em termos simples, a segunda lei de Ohm estabelece que a resistência de um corpo depende de sua composição e do seu formato. Quanto maior for a espessura de um fio, por exemplo, menor será a sua resistência. Aqui a gente pode fazer uma analogia até lá com mecânica dos fluidos, quando você está tentando passar, escoar um determinado fluido sobre uma determinada seção, sobre uma tubulação, né? Se você aumenta o diâmetro da tubulação, obviamente você está diminuindo a resistência daquela tubulação. Você pode fazer essa experiência em casa, né? Você está molhando lá o seu quintal lá e com uma determinada tubulação, com um determinado diâmetro, e você diminui aquela seção até com o dedo. Você pode ver que você vai aumentar a pressão e a velocidade do fluido naquele instante ali, né? Ou naquela seção. Porque você diminuiu a seção, acaba aumentando ali o que? A resistência à passagem do fluxo. O que aquilo ali vai gerar? Vai gerar calor, vai gerar um maior atrito, né? Então a gente pode traçar uma analogia aí com mecânica dos fluidos. Então ele pede o seguinte, para você observar o esquema abaixo, né, onde você tem uma seção, você tem um tubo com determinado comprimento, com determinado raio, obviamente com uma determinada área, né? Então ele fala o seguinte, que na figura acima são mostradas as principais grandezas geométricas que definem a resistência elétrica de um corpo homogêneo, tá? Então vamos lá. A fórmula da segunda lei de Ohm é dada da seguinte maneira: R é igual a ρ vezes L sobre A, onde R é resistência elétrica dada em ohms, né?
A Rho é a resistividade dada em ohms metro. L é o comprimento do corpo dado em metros e A é a área da seção transversal ali dada em metros quadrados. Então vamos lá. A resistividade, representada pela letra Rho, é uma propriedade do material que depende das características microscópicas, como quantidade de portadores de cargas, elétrons no caso dos metais, disponíveis para a condução e o tempo em que essas cargas elétricas são conduzidas no corpo sem colidirem-se com a sua rede cristalina, no caso de distribuição espacial de átomos. Então você também tem que ter uma noção lá de materiais de construção. Além disso, a resistividade é definida como o inverso da condutividade de um corpo, tá? Então, a área que nós deveremos considerar, como dito inicialmente, vai ser a área externa menos a área interna, porque ele quer a área daquela parte achurada, né? Ou seja, como a área é πr ao quadrado, então nós podemos considerar que a área considerada é igual a π vezes o raio externo ao quadrado menos π vezes o raio interno ao quadrado. Substituindo os valores, iremos encontrar que a área a ser considerada será 3π milímetros quadrados, como o raio foi dado em milímetros, né? Então temos o seguinte, como π ele mandou a gente considerar como 3, então teremos aí 3 vezes 3 milímetros ao quadrado, ou seja, a área a ser considerada 9 milímetros ao quadrado. Passando para metro ao quadrado, teremos aí a área igual a 9 vezes 10 a menos 6 metros ao quadrado. Lembrando da forma da resistência, Rho vezes L sobre A, teremos aí então, substituindo os valores, iremos encontrar uma resistência de 4 ohms, tá? O que vai nos levar à alternativa correta como alternativa D. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa contribuição de hoje. Se você gostou, entendeu, curte, comente, compartilhe. Não se esqueça de deixar o seu like e também de ativar as notificações para que assim que postarmos novos vídeos, você seja avisado pelo YouTube, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima. Boa sorte aí pro pessoal que está se preparando para a Marinha.